Olá, meus amigos, bem-vindos novamente neste encontro que nós preparamos para continuar a nossa análise do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que nós estamos vendo o capítulo 1 do Evangelho, Eu não vim destruir a lei, e chegamos ao último item deste capítulo, a Era Nova. Neste momento, então, existe um fechamento de tudo que nós já estudamos, de tudo que nós já vimos até então. Aqui, o Allan Kardec, através de mensagens deixadas por alguns espíritos, como Fénelon e Erasto, discípulo de São Paulo, ele faz um fechamento sobre o que é a Era Nova. Esse período em que nós nos encontramos, né? Período de grande desafio, principalmente diante de tudo que nós estamos passando e passamos recentemente sobre essa pandemia que atingiu toda a humanidade terrestre. Então nós estamos numa era nova. Começamos os ensinamentos lá atrás a respeito de um Deus único, iniciado por Abraão. Esse conceito, essa ideia de Deus único, Abraão transmitiu aos seus descendentes, Isaac, Jacó, e posteriormente o povo hebreu, diante dessa consciência que tinha da existência de um Deus único, acabou indo para o Egito. Eu acredito que, como nada nessa vida é por um acaso, e tudo está seguindo um planejamento superior desenhado pelo nosso Mestre Jesus, nosso governador, esse povo que tinha o conceito de um Deus único, que foi para o Egito e foi recebido num primeiro momento com grande pompa, receberam várias terras e assim por diante, certamente tinha por objetivo transmitir àquele povo pagão os conceitos do entendimento e da compreensão do Deus único. Entretanto, com o passar do tempo, o povo hebreu foi escravizado e o próprio descendente desse povo, dos hebreus, acabaram sendo contaminados, vamos dizer assim, mais precisamente influenciados pelos conceitos pagãos do povo egípcio. Então, através de Moisés, posteriormente, o povo hebreu foi retirado do meio dos egípcios e aí começou a sua peregrinação pelo deserto em busca da terra prometida. Essa história nós vemos lá no segundo livro do Antigo Testamento, em Êxodo. Observamos que ali, no início dessa libertação do povo egípcio, os hebreus então recebem, através de Moisés, os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai, mais precisamente no Monte Horebe, que fica ali nas imediações daquela cadeia de montanhas chamado de Monte Sinai. Por meio dos 10 mandamentos, que são mandamentos divinos, imperecíveis, que vai servir para toda a humanidade de maneira eterna para todos nós, porque são leis divinas, ali trazia uma grande revolução de comportamento moral, de respeito ao seu próximo, de respeito à família, né? E assim por diante. E ao lado desses 10 mandamentos, Moisés estabeleceu mais 615 mandamentos, se não me engano, que ele atribuiu caráter divino, mas eram regras de comportamento para ele disciplinar aquela sociedade. Mas a primeira aliança com Deus, que nos trouxe uma revelação mais contundente, podemos dizer assim, através do recebimento dos 10 mandamentos, foi nessa aliança com Moisés. Com o passar do tempo, durante essa peregrinação do povo hebreu durante o deserto, essa caminhada nesse deserto que durou mais de 40 anos,
Nesse período, o povo hebreu, liderados por Moisés, seguindo sempre os conceitos religiosos, a presença ostensiva de Deus para aquele povo, dirigindo aquele povo, estando à frente, indicando o caminho que aquele povo precisava percorrer. Então, durante todo esse período, eram feitos sacrifícios de agradecimento a esse Deus que estava ali amparando e protegendo o povo hebreu. Sacrifícios com animais pequenos, desde pombos, animais maiores como cordeiros, ovelhas, bezerros, bois, tudo dependendo do sacrifício que deveria ser feito, né? Um sacrifício para que Deus perdoasse os erros que fossem cometidos pela pessoa que propunha aquele sacrifício. Então era feito o sacrifício de animais e o povo acostumou com esse ritual material. Então, durante esse tempo, existia uma transformação de conceitos, uma transformação de assimilação de conhecimento das questões espirituais, mas devido ao comportamento natural daquele povo, também existiam rituais materiais que eram feitos. Mas como tudo na vida, nós aprendemos que é de maneira progressiva e gradativa, era assim que tinha que ser feito. Tanto que, posteriormente, com a vinda de nosso Mestre Jesus, ele trouxe um outro ensinamento, a segunda aliança. Aqui, Jesus já nos ensina que deveríamos não temer a Deus, mas reconhecer Deus como nosso Pai, como nosso Papai, aquele que nos protege, aquele que nos ensina que nós deveríamos compreender Deus na condição de Criador de tudo o que existe, e nós, na condição de filhos, deveríamos aprender a amar o Criador. E dessa maneira também Jesus estendeu esse mandamento de amar a Deus, mas também amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, através do seu exemplo, fez muitos ensinamentos que revolucionaram a humanidade. E Jesus confirmou os 10 mandamentos, as leis anteriores, as leis divinas apresentadas a Moisés, e modificou inúmeras leis de comportamento, de sociedade, que Moisés, ao seu tempo, atribuiu caráter divino, mas eram leis de disciplinamento da sociedade daquele tempo. Jesus modificou essas leis, dando exemplo sobre a necessidade de, compreendendo a extensão dessas leis, mas sempre colocando o sentimento do amor, o desejo de auxiliar o nosso próximo no cumprimento dessas leis. Lembrando aquela passagem da mulher adúltera, onde a lei mosaica determinava que ela fosse lapidada, ou seja, levada à morte por apedrejamento, Jesus então diz, com amor: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus então, dessa maneira, ele revogou aquela lei que era muito pesada, muito forte, né? Já para o povo do seu tempo. Era adequada na época de Moisés, mas ao tempo de Jesus já não era mais adequada. Então, ensinando a necessidade de se colocar o amor ao próximo, a compreensão em relação ao comportamento da pessoa, que hoje nós entendemos isso como indulgência. Vemos então que Jesus, quando se reuniu com seus discípulos numa ceia, que é muito famosa, e esse ritual da ceia é representada em todos os templos religiosos dos nossos irmãos católicos, em todas as missas. E Jesus, nessa ceia, ele demonstra qual é o sacrifício que nós deveríamos fazer ali para Deus. Ao tempo de Moisés, o sacrifício era de animais. Antes de Moisés, o sacrifício era até humano. Com Jesus, o sacrifício era do jejum. O sacrifício era
simbólico através do pão e do vinho. Não podemos levar de maneira literal a questão do sacrifício de Jesus para nos salvar, que ele morreu na cruz como Cordeiro de Deus. Não é realmente esse o verdadeiro ensinamento, o sentido dos acontecimentos daquele tempo. Na verdade, Jesus foi levado à morte porque a liderança política daquela época tinha medo de Jesus, como ele era muito querido e seguido por muitas pessoas, tinha medo que Jesus tomasse o poder político. E não era esse a destinação, não era não era esse o desejo de nosso mestre. Na verdade, Jesus estava ali ensinando a nossa libertação dos costumes anteriores, nos preparando para o futuro. Todo ensinamento, todo exemplo de Jesus, ele nos preparava para a vinda do reino de Deus em nossa intimidade, não de maneira material. Ao tempo de Moisés, esperava-se o reino de Deus material, a prosperidade material. A Jesus, no tempo de Jesus, a prosperidade era que nos foi ensinada, prosperidade espiritual. Esse reino de Deus que era propagado, e Jesus falou muitas vezes a respeito disso, é a nossa transformação íntima. Nessa segunda aliança, então, Jesus nos ensina esse sacrifício, o sacrifício do esforço, da transformação. Ao tempo da terceira revelação, com os ensinamentos de toda uma equipe de espíritos superiores que nos trouxeram a terceira revelação, fechando assim esse ciclo de ensinamento das questões espirituais que iniciou lá com Moisés, passou por Jesus e veio através da doutrina espírita. Nos foi revelado pormenores em relação à nossa essência espiritual, em relação à continuidade da vida espiritual, que nós, na condição de espíritos imortais que somos, ao término da vida biológica, a vida continua, a vida espiritual continua com a nossa mesma personalidade, que não tem nada do que nos foi falado de maneira assim, não completa, mas uma meia-verdade, que após o término do corpo físico, que nós íamos para o paraíso ou para o inferno, e depois criaram o purgatório. Não é bem assim que acontece, e a nossa razão, a nossa inteligência faz com que nós nos questionamos em relação a esse ensinamento anterior. Então agora, com a terceira revelação que a equipe espiritual nos trouxe, e Allan Kardec foi o professor que colocou isso tudo na ponta do lápis e nos trouxe, escrevendo essa grande obra que é o Livro dos Espíritos e posteriormente os outros livros, nós temos condições e meios de compreender que na terceira revelação que nos trouxeram, o sacrifício que mais agrada ao nosso Pai é o sacrifício das nossas mazelas, o sacrifício das nossas imperfeições, os sacrifícios das nossas paixões que nos levam ao cometimento de erros, que nos levam a proporcionar a dor ao nosso próximo e a nós mesmos como consequência. Então, aqui nós aprendemos que devemos nos esforçar com boa vontade para analisar a nossa intimidade e verificar as questões do sentimento que não são boas para nós, que nos prejudicam e prejudicam o nosso próximo diante do nosso comportamento. Então, assim, esse grande sacrifício nessa terceira revelação vai nos proporcionar que nós estejamos em melhores condições na vida futura, na vida espiritual. É lógico que a consequência do bom comportamento moral já faz com que o nosso meio onde nós vivemos, junto à nossa família, junto aos nossos amigos, nossos colegas de trabalho, ao nosso próximo,
já faz com que o ambiente se torne muito mais agradável à convivência, porque nós começamos a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, sabendo das consequências que o bom comportamento nos traz para a vida futura. Porque lá, quando retornarmos à pátria espiritual, estaremos em condição de equilíbrio e de paz de espírito suficiente para que possamos dar continuidade à nossa jornada. Lembrando que muitas e muitas outras ocasiões ainda serão necessárias de retorno à pátria material, para que nós possamos cada vez mais lapidar os nossos sentimentos que ainda nos prejudicam e estimular e exercitar os bons sentimentos, o bom comportamento moral. Dessa maneira, nós vamos melhorando individualmente a nossa condição de filhos de Deus e vamos trabalhando para que a sociedade também melhore. Esse é o nosso grande desafio. E neste capítulo, neste item final, a Era Nova, é interessante que Kardec faz o seu fechamento com o item falando a respeito de Santo Agostinho. Lembrando que Santo Agostinho foi um grande filósofo cristão. E ele teve uma trajetória semelhante a São Francisco, porque na sua juventude Santo Agostinho também era rebelde. Cometeu muito o comportamento daquele que não está familiarizado com os ensinamentos do Cristo, comete muitas buscas em relação à felicidade material e muitos excessos são cometidos. Santo Agostinho fez isso, mas ele teve uma transformação quando ele tomou conhecimento dos ensinamentos de Jesus, tanto que Santo Agostinho é considerado santo pelos nossos irmãos da Igreja Católica. Lembrando que Santo Agostinho, ele foi um dos espíritos que auxiliaram na vinda do conhecimento da terceira revelação, da doutrina espírita. Santo Agostinho participou de maneira muito forte, muito firme, trazendo ensinamentos para nós que faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Existem comentários feitos pelo Espírito Santo Agostinho. Eu achei muito interessante isso, que Kardec utilizou um ícone, um santo considerado pela Igreja Católica, mas que também participou e ajudou na codificação, na revelação dos ensinamentos dos espíritos superiores contidos na doutrina espírita. É muito bom isso porque nos traz uma mensagem, a mensagem de união. Lembrando que nos textos deixados por Santo Agostinho, enquanto ele ainda estava aqui no plano material, ele, quando perdeu a sua mãe, ele deixou nas suas confissões escritas algo revelador. E um texto e uma frase de Santo Agostinho é colocado aqui nesse final. E Santo Agostinho escreveu assim: eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e a me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Dessa maneira, mesmo ainda encarnado, Santo Agostinho já tinha uma ideia filosófica e espiritual de compreensão da continuidade da vida espiritual no plano espiritual, não ficando à direita de Deus ou no paraíso ou no inferno, mas que a vida continuava de uma maneira que ele ainda não tinha essa compreensão. Posteriormente, no plano espiritual, Santo Agostinho auxiliou na terceira revelação do Espiritismo, da doutrina espírita. Isso é muito bom para que nós não tenhamos a nossa mente fechada e passemos a acreditar que somente o que é nosso é bom, o que é do outro não serve, ou que só nós estamos certos, o outro não está certo. Não é assim que o espírita deve compreender. Nós temos que ter a mente aberta, entendendo
que todos os caminhos, todas as religiões levam a nosso Pai, ao nosso Criador, cada uma com sua característica, cada uma adequada às pessoas que estão naquele segmento religioso. Meus amigos, esse é o fechamento deste capítulo 1, que nós possamos dar continuidade aos nossos encontros nos próximos vídeos e dessa maneira vamos aperfeiçoando o nosso conhecimento em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então à oração de fechamento. Mestre amigo, agradecemos imensamente a esta oportunidade. Abençoe a todos nós, nos fortalecendo para suportarmos as dificuldades da vida, que possamos ter em mente a necessidade de colocarmos em prática os ensinamentos que o Senhor nos deu através dos Evangelhos e também através da revelação da doutrina espírita. Que dessa maneira tenhamos condições de nos tornar pessoas melhores. Meus amigos, meus irmãos, agradeço imensamente a mais esta oportunidade. E até o nosso próximo encontro. Um abraço.